As pessoas confundem e acham que é possível ainda ser feliz nessa terra. E eu sempre digo que não é possível ser feliz nessa terra. Na verdade, a gente nem sabe o que é felicidade. É impossível ser feliz num contexto em que nós vivemos aqui, de tanta maldade, corrupção, injustiça, coisas terríveis e caóticas que acontecem a todo momento ao nosso redor, ou na nossa vida, na vida da nossa família, ou ao nosso redor. Agora, por exemplo, eu estava vindo de uma outra igreja adventista e de repente na vinda eu vi um acidente que acabara de ocorrer. Um monte de carro parado e pessoas ali tristes, aborrecidas, se lamentando porque alguém parece que havia morrido no acidente. Como é possível, gente, ser feliz nessa terra com tanta coisa ruim que acontece ao nosso redor? Então não é possível, eu sempre digo isso, não é possível ser feliz. Na verdade, a gente nem sabe o que é felicidade. Às vezes eu pergunto em alguns lugares, você já foi feliz alguma vez? E algumas mãos se levantam. E às vezes eu até pergunto, você é feliz? E algumas mãos se levantam. Mas que tipo de felicidade é essa? Ah, irmão, se nós soubéssemos o que de fato é felicidade. Acho que é até bom não sabermos, porque senão a gente viveria mais profundamente deprimido nessa terra. Então é bom às vezes nem saber, não é verdade? Mas a verdadeira felicidade, ela está por vir. Nenhuma felicidade é capaz de ser encontrada aqui no contexto em que nós vivemos de pecado e de maldade. Não é possível a gente se deparar com a realização, aquela realização que a gente sente tanta necessidade de ter, de possuir. Nós choramos tanto por conta da dor, do sofrimento, da angústia nessa peregrinação nossa, não é? Não é verdade? Mas um dia a promessa é que nós vamos chorar, só que não de tristeza. Nós vamos chorar de felicidade. De felicidade. A Bíblia diz que Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E sabe, eu acredito que essa lágrima que Deus enxugará é aquela lágrima de alívio, de verdadeira felicidade, que nós desfrutaremos quando Jesus voltar. Mas enquanto esse dia não chega, nós aqui ainda permaneceremos peregrinando, a exemplo de Israel no deserto. A nossa peregrinação é semelhante à peregrinação de Israel lá no passado. Lembra-se que Israel havia saído do Egito? E eles foram em que direção? Em que direção Israel partiu? Para Canaã. Não é isto? Então eles peregrinaram durante o período de 40 anos no deserto até chegar a Canaã terrestre. Mas só que tem um detalhe. Há um detalhe aqui importante a ser considerado. É que eles iam para Canaã. Eles foram chamados por Deus, libertados por Deus para chegar até a terra prometida por Deus. Mas antes de chegar em Canaã, antes de entrar em Canaã, eles precisavam primeiro passar por onde? Pelo Monte Sinai. Primeiro eles deveriam passar pelo Sinai. Agora, por que primeiro eles deveriam passar pelo Sinai para depois chegar em Canaã? As promessas de Deus, elas são condicionais. As promessas de Deus dependem muito da maneira como nós reagiremos a elas. E antes que eles entrassem em Canaã, era necessário haver uma purificação da cultura egípcia. Antes era necessário eles passarem por um processo de regeneração, de limpeza moral, limpeza ética. Era necessário eles terem uma renovação de mente, renovação do coração. Era necessário eles abandonarem os conceitos, a filosofia, as ideologias que eles haviam absorvido durante 400 anos dentro do Egito. E por isso eles precisavam primeiro passar pelo Sinai. E passar pelo Sinai significa que eles então receberiam a lei de Deus, o código de conduta, a lei que nortearia agora a conduta, a moral, a ética, o pensamento, os valores do povo que seria identificado como povo de Deus. A lei de Deus, ela representava essa mudança, essa renovação
de conceito, de filosofia, de ideologia, de mente e de coração. Eles também passariam pelo Sinai para que a aliança com Deus fosse firmada. Aquela aliança que havia sido feita primeiro com Adão e Eva, depois com Noé e depois com Abraão. Lembra? Como descreve Isaías 51, verso 1 e 2. A aliança que Deus havia feito com Abraão, que ele seria abençoado e ele abençoaria outros. A mesma aliança agora era reforçada, renovada através do Sinai. Outra coisa, eles deveriam primeiro também se organizar como nação. Então são 3 coisas importantes. Primeiro, a mudança de conceito, a renovação de mente, a renovação do coração, a regeneração da alma, a modificação de conceitos filosóficos e ideológicos. Eles deveriam agora absorver, se alinhar com os princípios que são princípios eternos para poder entrar em Canaã. Eles deveriam então também firmar a aliança, renovar a aliança que havia sido perdida dentro do Egito. E essa aliança ela era sustentada e baseada especificamente na salvação que viria futuramente por intermédio do Messias. A salvação alicerçada, sustentada, solidificada, embasada no sacrifício do Cordeiro. A salvação mediante a graça maravilhosa, extraordinária de Jesus Cristo, no mérito de Cristo. E terceiro, organizar-se como nação. Eles deveriam assumir essa postura de povo de Deus. Eles deveriam assumir na sua vida, na sua essência, o título Filho de Deus, para depois, então, abraçar o cumprimento da promessa, que é a da entrada do povo de Deus em Canaã. Esses mesmos valores, esse mesmo princípio é o que norteia a igreja do século 21. A exemplo de Israel, nós estamos no deserto. A exemplo de Israel, estamos peregrinando. E peregrinar no deserto não é fácil. Eu nunca fui no deserto, mas eu já conversei com quem já esteve no deserto. E o testemunho de quem já esteve no deserto é exatamente os piores que você pode imaginar. Os piores. É terrível. Uma coisa é você passar uma vez pelo deserto e outra é você viver no deserto, peregrinando, numa jornada dificílima, com um alvo bem definido à frente. Agora, o que é que fez muitos dentre o povo de Israel ainda perseverar no deserto, mesmo apesar de tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas lágrimas derramadas, tanta dor? O que é que ainda fez com que muitos deles perseverassem? Sabe o que é? É que se nós contemplarmos o final da jornada, a gente percebe que a jornada valerá a pena. Quer ver um exemplo? Você está lá na faculdade, estudando matérias detestáveis às vezes, horríveis. Tem também as dificuldades do dia a dia, você ter que estudar à noite, às vezes arrumar um tempo que você não tem, sacrificar um recurso que você não pode para conseguir ter aquela formação, ter um futuro melhor, uma profissão melhor. Mas o que é que vale a pena todo esse investimento, todo esse sacrifício, toda essa dor, todas essas lágrimas? O que vale a pena esse sacrifício? O que pode valer a pena para esse sacrifício de você dormir pouco, porque precisa estudar mais, acordar de madrugada ou dormir tarde? É porque no final você sabe que vai valer a pena, não é assim? Da mesma maneira, a nossa peregrinação no deserto, por mais sofrida que seja, por mais difícil que seja, a gente sabe que no final vai valer a pena. É isso que nos sustenta a esperança, é isso que nos sustenta essa energia, essa garra, essa vontade de predominar em meio às dificuldades, de sobressairmos diante dos obstáculos, passar por cima de tanta dificuldade. É porque a gente sabe que o final vai valer a pena. Eu sei que às vezes a vida cansa. De vez em quando eu falo para Deus assim: Senhor, estou cansado. Estou cansado dessa vida. Eu vejo a hora do Senhor aparecer nas nuvens do céu.
Eu não vejo a hora. Eu falo para Deus muitas vezes: Senhor, por favor, não demora muito, retorna logo. O teu povo sofre nessa terra. As dificuldades que o mundo impõe sobre nós são terríveis. E Deus entende e sabe disso. E muitas das vezes eu falo para Deus: Senhor, eu estou cansado. E eu imagino que muitos dentro do teu povo também devem estar muito cansado dessa terra, cansado do mal, cansado da injustiça, cansado do medo, cansado da dor. Volta logo, Senhor. Eu peço a Ele, volta logo. E eu imagino que talvez seja esse o clamor que está no seu coração também. Eu sei que talvez seja esse o grito desesperado que está no íntimo da sua alma. O desejo ardente de sair logo dessa terra e de ir logo para a Canaã celestial, para o nosso verdadeiro lar. Eu quero encerrar com uma música que reflete bem esse pensamento. É uma música em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, e ela reflete bem esse pensamento nosso. Ela reflete bem essa nossa esperança. Ela reflete bem esse desespero que está no nosso coração. Essa ânsia nossa por felicidade. Essa ânsia nossa por uma vida de satisfação. E esse lar, essa casa que é o nosso verdadeiro lar, está mais próximo do que a gente imagina. Amém. Jesus atravessará o universo logo, logo, para buscar eu e você. Amém. Para o nosso verdadeiro lar, para a nossa verdadeira casa, para a verdadeira vida. E veja, presta bem atenção nessa música, ela reflete bem esse pensamento. Imagine Jesus voltando e você cantando esta música. Indo para casa é o título da música. Indo para casa. Indo para casa. Indo para casa. Eu estou indo para casa. Nós estamos indo para casa. Tranquilo como um dia calmo, sereno. Nós estamos indo para casa. Eu estou indo para casa. Você está indo para casa. Não é distante, não é longe. Está perto, é bem perto. Através de uma porta aberta. E a Bíblia ensina que Jesus é a porta, não é que se abre. Todo o trabalho terminado, os cuidados foram postos de lado. Nunca mais o medo, não mais o medo. Chega de medo. Mamãe está lá me esperando. E papai me espera também. Muitos rostos ali reunidos, todos amigos eu conheço. Eu apenas estou indo para casa. Nós apenas estamos indo para casa. Que dia maravilhoso não será esse quando Jesus aparecer no céu? E os nossos olhos olhando assim naquela direção onde estaremos marchando até a Canaã celestial, atento, observando para ver o que vamos enxergar e contemplar. Não mais o medo, chega de medo, acabou o medo, nunca mais. Não mais a dor, acabou a dor, chega de dor, nunca mais. Não mais tropeços, não mais tropeços pelo caminho, não mais anseios para o dia. Caminhando, indo continuamente, sem correria, nunca mais haverá correria. Chega de correria. Estrela da manhã que ilumina o caminho.
Sonhos turbulentos, pesadelos, todos se foram, acabou. As sombras se dissiparam no romper do dia. A verdadeira vida começou. Não haverá mais interrupções, não haverá fim. Apenas vivendo continuamente. Desperto completamente com um sorriso, indo continuamente, caminhando continuamente, indo continuamente pelos anos da eternidade, digo eu, indo para casa, eu estou indo para casa, nós estamos indo para casa. A verdadeira vida começou. Eu estou indo para casa. Nós apenas estamos indo para casa. E você está indo para casa? Qual o motivo que o traz aqui nesta igreja?